Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon. Sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica, pastor evangélico, escritor e também publisher editorial. Seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos ao vivo, você que me segue no meu canal. Essa é uma live especial, onde vamos estar fazendo também a gravação de uma entrevista muito especial com o meu grande amigo e professor de crítica textual do Novo Testamento, o professor Adolfo Euclair. Boa tarde, Adolfo. Tudo bem contigo, meu irmão? E aí, Bignon, tamo junto aí, cara. Pô, beleza, cara. Conversando sempre com um amigo bom igual a você, a gente fica feliz, pô. É isso aí, né? Tá na luta aí para fazer as pessoas conhecerem um pouco mais das línguas originais da Bíblia, a exegese, aqui a crítica textual, que é um trabalho que auxilia muito na exegese, mas propriamente a crítica textual a gente vai conversar um pouco hoje de que essa é uma disciplina que nos auxilia, né, para que entendamos a Bíblia com muito mais tranquilidade. Mas então, vamos conhecer quem é o Adolfo Euclair. Então, diga para nós, Adolfo, quem é você? Cara, eu sou Adolfo Euclair, sou um caipira nascido no interior de São Paulo e agora estou exilado no interior do Paraná, né? E estamos junto aí, cara. Eu moro aqui no Paraná, em Maringá, Paraná, há 10 anos, né? Sou de Leme, São Paulo. Estudo grego aí um pouquinho de tempo, né? Sou formado em teologia, né? Pela Unifil, em 2017. Tenho mestrado em língua grega e crítica textual pelo Instituto Bíblico Elohim e atualmente eu curso história pela Unicesumar, né? Dou aula de grego à distância no meu canal, né? Eu tenho o meu canal e dou aulas de grego e crítica textual, que é minha praia, a principal área do meu interesse, né? Eu gosto de muitas coisas, mas acho que essa é a parte mais importante, uma parte muito importante e essencial para o cristianismo. E é isso aí, velho. Vamos levando a vida aí, entendeu? Com certeza. E o seu trabalho como professor, né, dessa área tão maravilhosa que é a crítica textual, como é que é o serviço, o trabalho da crítica textual, né? Que a gente vai também querer entender o que é a crítica textual, né? Vamos então colocar a ordem na casa aqui. Então, primeiro nos explique, professor, o que significa a crítica textual? O que é a crítica textual? Bom, crítica textual, dentro da teologia, ela se refere à reconstrução textual, ou estabelecimento de um texto, da leitura correta de um texto, ou da possibilidade de uma leitura ser correta. Porque todos nós aqui sabemos, a Bíblia não caiu do céu, né? Você disse isso numa conversa em off comigo, né? A Bíblia não caiu do céu, pronto, né? Ela veio copiada através de mãos humanas. E aí, sua letra é diferente da minha, a letra de tal pessoa é mais bonita, a minha letra é mais feia que de tal pessoa, e você vai copiar uma carta de amor, você vai copiar, você vai errar letras, você vai fazer borrões, você vai pular partes, isso tudo sem querer fazer isso, né? Então, aí você leva isso para a transmissão bíblica, você tem vários manuscritos, todos eles com diferença entre um e outro, né? Então, você tem essa diferença entre manuscritos. Aí, quando você pega 2.000 anos depois, em que a Bíblia foi escrita, quase 2.000 anos depois, em que a Bíblia foi escrita, e aí você pega, então, como é que temos confiança na Bíblia? Nesse período todo de transmissão, uma cópia é diferente da outra, então uma Bíblia foi sendo adulterada, uma cópia foi adulterando a outra, e isso. Essa é a pergunta que a crítica textual tenta responder. Qual leitura, se é do autógrafo, né, daquele que foi original, que saiu da mão do autor, né? Muito bem, estou interrompendo este episódio para estar falando para você sobre como conseguirá mais material como este para o seu enriquecimento bíblico. Eu, portanto, quero convidá-lo a conhecer os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy. Há também o meu curso muito especial, Introdução à Exegese Bíblica, a um valor muito especial e que eu tenho certeza de que abençoará muito a sua vida.
pois você poderá aprender o método que os profissionais da exegese usam para que possam fazer estudos bíblicos muito avançados. O curso é simples, direto e sem rodeios. Clique no link que está na descrição deste episódio para que você possa assistir a uma aula degustação e conhecer mais sobre este curso maravilhoso. E caso você queira ampliar os seus estudos gratuitamente, eu tenho um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição e ainda o meu canal do YouTube, onde você pode assinar, clicar no sininho para receber notificações de novos materiais em vídeo que eu coloco ali todas as semanas. Agora você poderá voltar a escutar este episódio. Exato, e pensando nesse trabalho, né, que é um trabalho hercúleo, especialmente a crítica textual do Novo Testamento, é um trabalho assim de quase que um trabalho milimétrico, né? Porque nos refresca a memória aí, são quantas as incidências de manuscritos do Novo Testamento, dessas cópias, né, do Novo Testamento? Cara, assim, Dignão, são 5.800 manuscritos mais ou menos hoje, catalogados. Aí você tem desde manuscritos datados do segundo século até manuscritos datados do quinto século, 15º século, né, século XV. Você tem já manuscritos copiados no século XVI, mas eles já sofreram influência da reforma, né, da imprensa. Então, até o século XV, você tem manuscritos sendo copiados do padrão de à mão. Por isso são chamados manuscritos. Manuscrito, algo que é copiado à mão. E aí varia entre pequenas cópias desse tamanho, contendo apenas poucas palavras bíblicas, poucas letras bíblicas, até documentos inteiros e completos, né, como é o caso do Sinaítico, do Efraimita, e você tem também, dentro deles, partes faltando, né? Às vezes, o Evangelho de Mateus não vai até o verso, não vai até o capítulo 20, até Mateus 14, e você tem alguns chegando completamente ou parcialmente completo ou quase completo, né? Você pega aí o Vaticano. O Vaticano, ele é do século IV, ele só vai até Hebreus capítulo 8, se eu não me engano, verso 13, alguma coisa assim. Ele não contém Hebreus completo. Então, a crítica textual se preocupa em pegar esses documentos existentes e trabalhar com eles no estabelecimento do que foi ou do que não foi escrito, né? Porque nós só temos cópias das cópias das cópias. E assim se segue, né? É claro. E nesse estudo, né, dessa tentativa, né, da gente recompilar os manuscritos do que seria esse texto original, que nós não temos mais, né, temos apenas as cópias, e então a gente faz essa compilação para remontar o texto original do Novo Testamento. Existem teorias sobre essas técnicas de você colocar você recuperar, né, esses textos originais. São 3 teorias, não é isso? Você poderia explicar para a gente, de modo resumido, quais são essas 3 teorias, essas 3 formas de se fazer a reconstituição? Perfeito. Na verdade, essencialmente são 3, né? Sempre há mais do que a gente... Mas se a gente for pegar cada ponto certinho, a gente foge. A gente perde muito tempo numa coisa que não seria tão enriquecedora. Mas, essencialmente, você tem 3 linhas de reconstrução textual, né? Essencialmente, você tem 3 linhas. As 2 mais importantes é a linha eclética e a linha majoritária. E depois você tem o texto, você tem o chamado texto recepto. A linha majoritária, a linha eclética, ela vai pegar pelos documentos mais antigos. Então, a linha eclética é chamada de eclética porque o ecletismo é mistura. Ela mistura uma teoria entre os manuscritos mais antigos e a evidência interna. Então, ela mistura a evidência interna e os manuscritos mais antigos e faz com que as leituras sejam estabelecidas a partir desses 2 critérios, pesando eles sempre de igual maneira. É mais ou menos isso, né? A evidência interna é você analisar o que o manuscrito está escrito, a linguagem do autor,
que palavra possivelmente ele utilizaria, qual palavra ele mais utiliza. Então, a evidência interna lida com isso. A evidência externa, ela lida com o manuscrito, a idade dele, de onde ele veio, que tipo de material foi escrito, que tipo de letra, onde foi encontrado, tudo isso influencia na evidência externa. Tudo isso é evidência externa. E a evidência interna, ela trabalha dentro do manuscrito, aquilo foi escrito ou não. Então, o ecletismo, ele comede essas duas metodologias de pesquisa, ok? Já o majoritário, ele segue a mesma teoria, ele segue a mesma abordagem. A evidência externa, documento, antiguidade e tal, e você tem a evidência interna. Só que o que defende a linha de reconstrução do texto majoritário, ele vai trabalhar o seguinte, ele vai dar peso a todos os manuscritos existentes. Então, ele sempre vai levar em consideração aquela leitura na sua grande maioria de manuscritos, por isso que é chamado de majoritário. É claro que ele leva em consideração a evidência interna, é claro que ele leva em consideração a idade do manuscrito, porque, o manuscrito do século V, é natural que ele não tenha sofrido tanta corrupção, né, ao longo dos séculos, né? Porque se você pegar um documento do século XV, que foi copiado da cópia, é mais fácil você ir na cópia mais antiga. Só que nem sempre a cópia mais antiga também, ela acerta em tudo. Isso o ecletismo moderado já demonstra. Quem quiser saber um pouquinho sobre isso, é só bater o olho numa edição revisada, no Novo Testamento grego, só bater o olho numa espiada, olhar o aparato crítico, você vai ver que tem horas que 2 manuscritos mais antigos, Sinaítico e Vaticano, uma hora o texto escolhe, uma hora o texto eclético vai contra os dois, e por aí vai. Enquanto que o majoritário não, o majoritário pega a grande maioria dos manuscritos, leva em consideração o testemunho dos documentos mais antigos, como Sinaítico, Vaticano, Pais da Igreja, por aí vai, e bola para frente. E a terceira linha, que é importante, mas ela não é essencialmente uma linha de reconstrução. Até agora eu falei sobre métodos de reconstruir um texto. A terceira linha, essencialmente, ela não defende um método de reconstrução de um texto grego, ela defende um texto grego estabelecido. E esse texto é chamado de texto estético, que foi, tecnicamente, o texto utilizado na Reforma. Como assim? Erasmo de Roterdã foi lá, o grego deu um instrumento, e aí, no texto dele, foi impresso algum texto de Cardeal Ximenes, depois dele, Simão Polineu, Roberto Stefano, Teodoro Beza, os irmãos Josefius, e por aí. Aí, muitos impressores foram pegando apenas o texto de Erasmo, de Cardeal Ximenes e de Beza, e foram reimprimindo, sem fazer grandes alterações no texto. E aí, num dado momento da história, em 1600 e pouquinho, uma pessoa, os irmãos Josefius, colocam o nome do texto de uma publicação de um texto grego deles e falam assim, textum argum receptum, o texto que agora é recebido por todos. E aí o nome colou, igual piada que você não gosta, apelido que você não gosta, e colou. E aí, para facilitar a história, a gente vai lá e chama tudo isso de texto receptum. De certa forma, é um anacronismo, mas também facilita na pesquisa disso. E o que acontece? O defensor do texto receptus, ele defende esse texto especificamente. E ele vai se basear em quê? Ele vai se basear dizendo que Erasmo Roterdã fez isso, Teodoro Beza fez isso, os impressores da Reforma fizeram isso, porque foi o texto grego utilizado para traduzir o King James, Almeida Corrigida Fiel e por aí vai, e aí eles usam isso não como uma metodologia objetiva de reconstrução pessoal, mas uma abordagem dogmática, né? Não, eu creio que esse texto seja revelado por Deus, inspirado por Deus e ponto. Né? E aí seguem por esse caminho. Né? Então você tem essas 3 linhas aí, essencialmente. As 3 formas de você fazer uma reconstrução textual do Novo Testamento. E qual é a que você adota, que você acha mais adequada? Tecnicamente, eu gosto bastante. Essa pergunta é bem... Eu vou dar uma de Dória aqui, então, para não responder a pergunta. É muito relevante essa pergunta, porque eu sigo a linha majoritária, né? E já quero entrar no porquê eu defendo a linha majoritária, que aqui já vai virar uma apologia à defesa majoritária. Não, brincadeira. Eu defendo a linha majoritária porque eu entendo que você tem 5.800 manuscritos, cara, copiados ao longo das eras, da era cristã. O cristianismo passou por várias fases,
período primitivo, o período dos pais da igreja, o período medieval, o período protestante, houve mudanças e tal. E o Novo Testamento, ele foi copiado e recopiado ao longo do tempo, nisso, né? Em diversos lugares. Então fica difícil alguém falar assim, eu vou alterar o texto nesse verso aqui, e ele conseguir fazer essa alteração em todos os textos do mundo. Pois é, não dá, é impossível isso. Outro ponto, um fator muito interessante é que, assim, todo manuscrito tem um erro de cópia. Vamos partir desse princípio. Todo manuscrito tem um erro de cópia. Só que, vamos lá, você pega lá 100 manuscritos. Não, vamos pegar aqui. Você tem um original. Do original, foi feito 3 cópias. Só que um errou Mateus, o outro errou Lucas e o outro errou João. Ok? Dessas 3 cópias, foram feitas 100 cópias de cada um. Então, você vai ter 100. Então, você tem 101 cópias que errou em Mateus, 101 cópias que errou em Lucas e 101 cópias que errou em João. Estou aqui fazendo uma numerologia mais ou menos só para entender. O que acontece? Se eu pegar e selecionar apenas uma dessas 3 famílias, ela não vai condizer com a grande maioria. Se eu pegar, por exemplo, sem saber, misturar tudo, sem saber qual que é o autógrafo, sem saber qual que é a família, porque é isso que aconteceu. Sem saber quem errou em Lucas, quem errou em Mateus, fica difícil. Agora, quando você pega toda a leitura, todos os manuscritos, joga todos eles, e você compara um com o outro, você vai falar, peraí, esse grupo de manuscritos errou aqui, esse grupo de manuscritos errou ali, esse grupo de manuscritos errou ali. Só que esses 2 aqui concordam e esse aqui erra. Então, como esse aqui errou? Então, aí você tem a maioria pesando a leitura verdadeira, né? Agora, quando você pega apenas um manuscrito, eu vou pegar 3 manuscritos desses aqui, porque esses aqui são os mais antigos, só que eles também já contêm erros, né? E por aí vai. Então, eu estou colocando aqui uma maneira simplória, para a reconstrução textual majoritária, mas que, de fato, você pode levar a cabo, que você vai perceber que 90%, assim, em todas as leituras, em cada verso do Novo Testamento, você vai ter uma atestação de 99%. Onde que você tem grande problema textual é 80%, né, de discordância. Então, é por isso que eu sigo por esse caminho. Porém, você tem no método eclético, no ecletismo moderado, uma teoria muito boa, uma teoria até que sólida, ao meu ver, se muito bem utilizada, se muito bem compreendida, que é assim. Você vai nos manuscritos mais antigos. Então, você tem lá a cópia original, você tem 3 cópias, uma de cada uma, né? E você tem 100 cópias para cada um. Então, você tem 300 cópias mais recentes, 3 cópias primitivas e uma cópia original. O método eclético, ele vai pegar as 3 cópias mais antigas, né, que são 3, que deram origem às outras, e eles vão tentar reconstruir o texto original a partir dessas cópias mais antigas, né? E com isso, eles vão pesar, vão observar, olhando essa questão externa, né, por eles serem cópias mais antigas, a idade, a antiguidade, e vão pesar com a evidência interna. Mas peraí, aquele manuscrito ele errou aqui, mas peraí, os outros 2 acertaram aqui. E tal, e em dado momento vão discordar e por aí vai, e segue, entendeu? Então é uma metodologia, acho que válida e justa, não é à toa que a grande parte dos grandes críticos textuais no mundo seguem, toda a academia, essencialmente. A maior parte das traduções em língua portuguesa seguem essa visão do texto eclético moderado, né? Isso, exatamente. E não só eles, a grande parte da academia. Você pega os grandes teólogos, todos eles são ecléticos, basicamente. São poucos majoritários, né? Hoje você tem, o único vivo que eu sei é o Grupo Kereg, né? O Paulo Anglada já morreu, Zan Serrotes já morreram, Robson e Pierre Point já morreram, e por aí vai. Então os caras já foram bater um papo com Deus já. Lá estão perguntando, e aí, me mostra aí o texto do Novo Testamento. Já vai que Deus guardou lá no céu, né? Mas então, como é que o exegeta, como é que ele pode buscar essas informações para fazer uma boa crítica textual, né? Porque eu sei que tem um aparato crítico do Novo Testamento. Mas, além disso, tem outras obras que ele pode pegar e pesquisar?
Boa pergunta, Bignon. Primeiro, manda esse povo compartilhar a nossa live aí, pô. A vocês aí que estão chegando aí na live, compartilhem aí ela. Quem puder, né? Faz pergunta também que o Adolfo responde. Bora perguntar. A gente pode trabalhar até questão de tradução depois também, mas já cheguem compartilhando. Bom, essencialmente, no Brasil, vamos facilitar aqui. O que você encontra fácil no Brasil? Você digitou no Google e você acha para vender. Isso aqui, ó. Novo Testamento Grego, quinta edição revisada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Sim. Nestlé Aland, edição 28, Nestlé 28, vendido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Isso aqui você encontra fácil. Mercado Livre, estante virtual, site da Sociedade Bíblica Trinitariana, a lojinha que vende livro teológico da sua cidade. Um outro também que é muito conhecido, essa aqui é a primeira edição. Ele tem uma outra capa que é a segunda edição, que é esse aqui, Novo Testamento Grego Interlinear Analítico. Se você me der tempo, eu posso dissertar sobre cada um deles depois. Pode falar sim. Esses que você vai ter aparato crítico fácil. Esses é o que você encontra em língua portuguesa, tipo assim, publicado no Brasil mesmo, não precisa mandar vir de fora e tal. Então, nesses textos aqui, eu quero trabalhar com eles. Existem mais que eu vou abrir depois, mas eu vou dar preferência para aqueles que estão no Brasil, né? O Novo Testamento Grego, quinta edição revisada, ele é um texto grego publicado em 2012, né, pela Sociedade Bíblica Alemã, e trazido em 2016, 2017 pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é o texto grego, né? Tem o texto grego. Deixa eu colocar aqui. Ele tem o texto grego aqui. Sim. Ele tem o texto grego e ele tem um aparato crítico que ele mostra algumas variantes, troca de palavras, troca de letras, testemunhos de isso, a nota de rodapé. Exatamente. O aparato crítico, ele é assim. Ele é a nota de rodapé. Só que o que acontece? Quando você fala nota de rodapé, você está falando de uma nota de rodapé que é uma explicação de alguma passagem bíblica, explicação do significado de uma palavra, uma nota marginal. Isso é nota de rodapé, isso é nota marginal. Aparato crítico é essa nota de rodapé especializada e específica para crítica textual. Então, quando você fala esse texto tem um aparato crítico, você está dizendo que o texto grego ele contém informações sobre manuscritos, pais da igreja e versões antigas, especificamente sobre isso. Ele vai tratar em forma de código, mas das variantes textuais. Ele vai ter exatamente. Esse aqui já é o Nestlé Aland. Ele segue a mesma coisa, né? Ele segue o texto grego e ele tem um aparato crítico, né? Deixa eu vir aqui. Aqui ele tem um aparato crítico, né? Qual é a diferença entre um e outro? Bom, os dois são o texto grego, a mesma linha de reconstrução textual. Seguem iguaizinhos nisso. Só que o aparato crítico de um e do outro é um pouquinho diferente. A quinta edição revisada, ela traz 1.400 variantes textuais do Novo Testamento. 1.400. E elas trazem bastante informações de pais da igreja, versões antigas, no aparato crítico. 1.400. Já o Nestlé Aland 28, deixa eu colocar um pouquinho melhor a câmera mais para cá. Já o Nestlé Aland 28, ele traz mais ou menos umas 8 ou 9 mil variantes textuais, só que ele não traz tanta variante textual, tanta informação para cada variante. Então, 1.400 variantes, quase 9 mil. Você tem 7 mil, 8 mil variantes textuais de diferença, mostradas no texto. Muita coisa, hein? Então, e aí no aparato crítico, a que tem menos variante textual, ela traz mais informação sobre cada variante, enquanto que o que traz mais variante tem informação sobre cada escrito apoia ele, qual leitura apoia ele, por aí vai. Ok? O interlinear majoritário, que ele tem um aparato crítico também, ele tem 2 aparatos críticos, só que o aparato crítico dele não é tão completo, é um aparato crítico mais simplificado, mas ainda assim é um aparato crítico, né? E ele segue 2 modelos. Ele segue um modelo de numeração, você lê o texto, você vai ver um número sobrescrito, ele te joga para a palavra seguinte. E ele vai seguir uma linguagem, a linguagem Nestlé Aland. Ele segue a linguagem do Aland, que são símbolos que mostram assim, uma bolinha é uma adição, um quadrado é uma omissão, o sinal, ao verso entre esses colchetes, a palavra entre esses sinais está omitida em parte da tradução, é substituída em parte da tradução. Então, ele já tem uma linguagem um pouco mais complexa. Só que quando você entende ela, você
Quando você entende essa linguagem, fica fácil. Você olha para o texto e já sabe que se trata de uma missão, de uma adição e por aí vai. Então, esses são os 3 textos gregos disponíveis na venda no Brasil, com um aparato crítico. Texto grego você já vai ter um monte, mas esses 3 têm aparato crítico e servem de base, servem de material para a crítica textual. Porque graças a Deus no Brasil já está, né, aos pouquinhos sendo cada vez mais produzido material também envolvendo crítica textual, né? Tem também um livro da Sociedade Bíblica do Brasil que ele faz uma catalogação de todas as variantes textuais do Novo Testamento, é um de capa vermelha. Isso. O Variantes Textuais da Sociedade Bíblica do Brasil, de Roger Manson, ele acompanha esse aqui. Então, por exemplo, a variante textual trazida na quinta edição revisada, ela é explicada na Variantes Textuais da Sociedade Bíblica do Brasil. As obras se complementam, né? Sim, com certeza. E assim, vamos tentar pegar aqui na prática como é que é uma análise de crítica textual envolvida com variantes. Tem uma passagem aí que você gostaria de citar como exemplo para a gente fazer um exercício aqui de análise de crítica textual? Pô, vamos pegar o comentário aqui do Ezequiel Sena, né? O Ezequiel Sena aí, ó, já põe aí em foco. Ah, aqui, sim, agora que eu tô vendo aqui, isso mesmo, já foca aí aqui, ó. Vamos pegar aqui Marcos. Olha que interessante, aí. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Siga aqui o Ezequiel Sena. Se você quiser fazer perguntas, o professor Adolfo está aqui para te ajudar, para responder a sua pergunta sobre uma passagem bíblica que você tenha dúvidas sobre a atestação pela crítica textual. Exatamente. Aí alguém pode pensar assim, o cara aí acabou de dizer que defende o texto majoritário, mas aí ele vai olhar a variante textual na quinta edição revisada. É porque o texto, a quinta edição revisada, ela trabalha de maneira bem simples. A expressão Filho de Deus é bem atestada lá? Bom, o Ruiu-Teu, ele já está entre colchetes. Quer dizer que, de acordo com esse texto grego, ele tem dúvidas. E aí ele tem o número 1. Número 1, Cristo Ruiu-Teu, né? Cristo, Filho de Deus. Você é corrigido, trazendo, atestando, você tem um Codex Pesa, você tem um Codex L, você tem um Washingtoniano, você tem o minúsculo 2427. Essa leitura aqui é atestada pelo Vaticano, que é o manuscrito antigo, e o Washingtoniano, que é o manuscrito antigo, ambos do século IV. O Sinaítico, ele, aqui nesse aparato crítico, ele já é o Sinaítico, é a leitura do Sinaítico passado por a correção de um copista. Não é a leitura original do Sinaítico, mas sim uma correção feita por um copista. Então, você tem 2 manuscritos antigos que trazem essa leitura do século IV. Ok? Aí você vai ter Cristo Ruiu-Teu, que é a atestação mais completa, né? Cristo, Filho de Deus. Não é Cristo, Filho de Deus, e outra é Cristo, Filho de Deus. As duas leituras, mas as duas leituras são bem parecidas aqui. Peraí, Ruiu-Teu. Tá. Uma é Ruiu-Teu, que é Filho de Deus, sem o artigo, e a outra que é Ruiu-Teu, que é Filho de Deus com o artigo. Não muda em nada. Que ela é atestada no Alexandrino, do século V, na família F1, na família F13, na grande maioria dos manuscritos bizantinos. Você vai ter também a versão etíope, a versão georgiana. Deixa eu pegar aqui também. Você vai ter Vulgata Latina, você vai ter boa parte das Vulgatas Latinas, das Vetus Latinas, você vai ter a Siríaca, P, a Siríaca H, a Cópita Saítica, a Cópita Boraítica, e você vai ter Irineu, Ambrósio, Cromácio, Jerônimo, Orígenes, Astério, Serapião, Cirilo de Jerusalém, Severiano, Exílio, Vitorino, Petal, Jerônimo. Você vai ter toda essa massa de testemunhos a favor da leitura de Cristo. A sua pergunta é, a expressão Filho de Deus, ela é atestada? Bom, temos aí os manuscritos mais antigos e a grande maioria dos manuscritos trazendo Filho de Deus. A única diferença entre elas é a questão do artigo, ok? Temos aqui, também, continuando na leitura aqui, né? Lembrando que Irineu, segundo século, Vulgata, século IV,
Temos aqui também um outro pai da igreja que é antigo, a versão do quarto, quinto século, a versão síriaca varia entre o quarto e quinto século. Temos uma leitura aqui também, ó, Cristo Ruiu Tu Quiriu, Cristo Filho do Senhor. Né? Apenas um manuscrito chamado 1241, minúsculo, traz essa leitura. E temos apenas Cristo, o texto acabando em Arque, Tu, Evangelho, Cristo, Yesu, Cristo. Ela é o sinaítico original, o códex siríaca, copta, armênio, Orígenes, Astério, Serapião, Cirilo de Jerusalém, Severiano, Escilco, Vitorino, Petal, Jerônimo. Né? Basicamente, você tem esses pais da igreja que apoiam. Então, você tem uma leitura que omite o UTU. E você tem um texto omitindo essa leitura completamente. Minúsculo 28, Irineu, latim, Epifânio também omite isso. Então, você tem atestação, UTU, os manuscritos como Vaticano, Washingtonianos, Alexandrino, boa parte dos pais da igreja e boa parte das versões antigas. Então, ele é bem atestado nisso. O único antigo que omite ele é o sinaítico original, a leitura original. Bom, então, ele é bem atestado, essa leitura. Qual a diferença? No caso aí, a diferença não faz assim muita... Não causaria muito prejuízo, né? Se fôssemos pensar. Então, Filho de Deus está tranquilo, né? A pergunta aí do Ezequiel Sena já devidamente respondida. Enquanto mais algum internauta faz uma outra pergunta aqui, eu gostaria que o Adolfo pudesse fazer uma análise da Coma Joanina, né? Que estávamos conversando em off. Se você puder já adiantando a Coma Joanina. Eu acho que é um exemplo interessante. Pô, a Coma Joanina ela é uma leitura muito interessante. Abra sua Bíblia no meio da Corrigida Fiel, Vignon, por favor. Sim, já estou com ela aqui, ó. Aí. Tá bom aqui. 1 João, capítulo 5. É 1 João 5, 28. Me permita iniciar com a história dessa variante textual aqui. Ela é muito legal, porque se você pegar... Lembra que eu falei do texto recepto, texto majoritário, e o texto recepto, majoritário e eclético? Sim, claro. O interessante é que se você pegar o Erasmo de Roterdã, que foi o primeiro homem que editou o texto grego, e que passaria futuramente a se chamar texto recepto anacronicamente, ele não concordava com a leitura de 1 João 5,7. Aí, olha que louco, cara. Quando ele publicou o texto grego dele, sem essa parte do texto, um outro editor, Cardeal Ximenes e seus amigos, seus ajudadores, questionaram Erasmo de Roterdã, e Erasmo de Roterdã falou assim: se vocês me trouxerem um manuscrito que tem essa leitura, eu coloco na minha próxima edição. Os caras foram lá, levaram um manuscrito, ele olhou e falou: isso aí foi adulterado, pode ter certeza. Aí ele foi lá, colocou na segunda edição do texto grego de Erasmo de Roterdã, colocou na segunda edição dele, e colocou uma nota de rodapé enorme, dizendo que ele discordava dessa leitura. Então, até o pai do texto Receptus, né, contra a Coma Joanina. Então, é interessante. E aí a gente volta lá, vamos para o texto grego da Sociedade Bíblica Trinitariana, que também é vendido. Se você ler a introdução desse texto aqui, ele vai mencionar que o editor desse texto grego aqui se chama F.H. Scrivener. F.H. Scrivener é o cara que editou esse texto Receptus aqui. Esse texto Receptus utilizado pela Sociedade Bíblica Trinitariana e vendido lá. Em junho ou julho já chega para vender. E o interessante é que F.H. Scrivener também discordava dessa variante textual. Ele discorda dessa leitura que se encontra no texto Receptus. Lê para a gente aí, Vignon, por favor, o verso 5 e o verso 7 de João 5, 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num.
ler aqui no majoritário. Olha que legal. O majoritário ele traz assim, ó, eu vou ler em português para facilitar. Porque são 3 os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Veja que no texto majoritário ele recortou, olha que legal, a maioria dos manuscritos recortou boa parte do verso 7 e boa parte do verso 8, que é a leitura que não é atestada, que não é dada por F.H. Sturgeon e nem acreditada por Erasmo de Roterdã, e não é acreditada pela maioria dos manuscritos, não é a leitura acreditada pelos defensores do texto eclético, eles discordam dessa leitura, né? Eles não concordam com essa leitura de 1 João 5,7, basicamente. Aí você fala, por que, Adolfo? Essa é uma leitura que ela se encontra apenas na Vulgata Latina. Se você voltar nos pais da igreja latinos, eles trazem esse texto, porque são 3 que testificam no pai. Só que eles trazem com muitas variantes. E aí, se a gente olhar no aparato crítico da quinta edição revisada, que aí eu aconselho você, se você tiver acesso a ela, se você conseguir ler ela, se não souber ler ela, se não conseguir ler o aparato crítico dela, eu tenho um curso sobre o assunto. Pô, Everson, já respondemos a sua leitura aí, cara, e ela vai entrar nos cursos que a gente vai trabalhar. Vai entrar, cheguei. Não, a gente já entra aqui batendo, aqui a live, nós aqui é profissional do bagulho, né? 1 João 5,7, verso 6, verso 7, aqui. Porque são 3 os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Nota de rodapé 4, verso 7 e 8. Nós temos aqui Martinum, Tristu, Pneuma e Durkheim. Nós temos aqui os manuscritos que apoiam essa leitura, omitindo ela. Quem omite ela? Sinaítico, século IV, Alexandrino, século V, o Vaticano, século IV, o Psi traz a palavra Martinúcio. Temos aqui o Uncial 48, que omite, o Uncial 5, o minúsculo 5, o minúsculo 33, o minúsculo 81, o minúsculo 88, o minúsculo 221, o minúsculo 307, 429, omite só o primeiro cai, a primeira conjunção E, os minúsculos 436, 442, 636, é uma porrada de minúsculos aqui que omitem, então a grande maioria dos manuscritos omitem esse antigo. Os unciais KLP, o lecionário 888, a Ítala, a versão antiga da Ítala, a Ítala AR, Vulgata WW, Vulgata ST, ou Vulgata Siríaca, omitem, Copta Saídica, Copta Boraí, omitem. A versão etíope, a georgiana, eslava, Clemente, Orígeno, Cirilo, Dionísio, Pseudo Dionísio, João Damasceno, Rebatismo, Ambrósio, Agostinho, Cudoveltos e Facundo. Todos esses caras omitem esse texto. Tudo isso. Então, você tem a grande maioria dos manuscritos, você tem os manuscritos antigos, mais da essa leitura. Aí temos aqui uma leitura parcial, né? Uma variante, que é os que testemunham no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um, né? E os 3 testificam na terra, né? O Espírito, a água e o sangue. Aí você vai ter o minúsculo 221, o minúsculo 2318, 2473. Minúsculos, eles são do século XII, século XIII, século XIV, perfeito? E por aí vai. E outros com pequenas variantes, ok? Aí depois nós vamos ter aqui, em latim, pais da igreja que traz essa leitura, que é testemunho de Kunkel, ou Dante, em terra, espíritos, ou espíritos. Você tem essa leitura aqui, apoiada pelos pais da igreja, com muitas variantes textuais dentro do latim, que nem compensa eu ficar citando aqui. Então, a gente percebe o seguinte, que esse texto aqui, 1 João 5,7, ele tem uma atestação, de acordo com o texto recente, apenas nos pais da igreja em latim. Não em todas as vulgatas, não nos manuscritos gregos, não nos pais da igreja gregos, e não nas cópias mais antigas. Nem a maioria, nem os mais antigos, nem os pais da igreja essencialmente trazem, as versões antigas trazem. Apenas alguns pais da igreja e com muita variação textual dentro deles. Por isso que ela não é uma leitura testada no texto eclético, não é uma leitura testada na maioria dos manuscritos e nem na grande massa dos antigos.
Ela só consta apenas no texto do Receptus por causa de uma treta no passado. Então, na verdade, algumas pessoas até, mais o pessoal de uma geração antiga, né, para tentar comprovar a Trindade, estavam baseando fortemente, né, o seu argumento em cima desse texto. Só que a gente tem que ser honesto, o texto não é atestado, não, realmente não consta nos melhores manuscritos, então não tem por que a gente forçar a barra, né, com esse texto. A gente consegue comprovar a Trindade com outras passagens, que não precisando forçar a barra com essa. Perfeito. Ô Bignão, posso só complementar o que você está dizendo, o que você disse aí? Pode falar. Aí já vamos nós... passar para a pergunta do Everson. Isso, beleza. Eu só vou explicar e já explico um pouquinho mais da história do texto Receptus, e aí a gente conversa com o Everson Júnior aí. Tranquilo. O interessante é que a gente está discutindo aqui reconstrução, que é o primeiro passo da exegese, né? Então, quando a gente vai fazer exegese, o primeiro passo que uma pessoa vai fazer, antes da pessoa tirar qualquer conclusão teológica, doutrinária, ela vai fazer a crítica textual, ela vai fazer isso que eu fiz. Pegar o texto no grego, ver que leitura é atestada, que manuscrito atesta, se possível, vai lá no manuscrito, vai lá no pai da igreja para conferir, né, porque o aparato crítico ele não é um fim em si, ele apenas é um direcionador nosso para saber quem apoia quem torce para o Corinthians e quem torce para o São Paulo. É só para a gente saber quem é quem. Não, mas ele não é um fim, porque o aparato crítico da criticação revisada, ele é um fim, mas ele não é toda informação sobre o assunto. Né? Tanto que você pode ver nas variantes textuais, você pode pegar Tischendorf, você pode pegar outros aparatos críticos como da família 35, que a gente quer entrar depois. Mas essencialmente isso aí. Então, a gente está discutindo crítica textual para estabelecer o texto, para depois fazer uma análise exegética, para depois fazer uma análise teológica e histórica. Então, olha o processo que é estudar a Bíblia com profundidade. E esse é o convite do canal Non, esse é meu convite para você. Estudar a Bíblia a sério, né? Levar a sério o estudo. Bom, vamos seguir aqui então, professor. Posso seguir? Bora! Everson, grande Everson, olha só a pergunta dele. Ele tem mais 2 textos aqui para a gente seguir. Olha só, ele pergunta. Em Apocalipse 22:19, a ACF diz parte do livro da vida. Já a Almeida Revista Corrigida diz livro da vida. Ele diz aqui ainda, diz árvore da vida. E a pergunta agora, por que essa diferença? Vambora! Primeiro, eu tenho que explicar que é o seguinte, a ACF, ela se baseia, tanto a ACF quanto a RC, ela é baseada no texto Receptus também, só que o texto Receptus dela já tem algumas alterações textuais concernentes ao texto eclético, mas 99% da RC, ela é Receptus. A Almeida da Corrigida Fiel também é texto Receptus, ok? Então, o que acontece? A Almeida da Corrigida Fiel é baseada no texto grego chamado Receptus, que é aquele texto que eu falei que foi Erasmo de Roterdã que editou inicialmente. Ok? E o que acontece? O Erasmo de Roterdã, quando ele vai editar o texto grego dele, ele tem meia dúzia de manuscritos na mão dele. Por quê? A igreja estava saindo do período estava saindo da Idade Média. Estava se iniciando os estudos, estava se começando o iluminismo. E o interessante é que quando ele pega o texto para emitir, o documento que ele pegou, os manuscritos, eles não eram completos. Um faltava um capítulo, um faltava um livro. Então, por isso que ele pegou ele teve acesso a apenas 6 manuscritos bizantinos do século XII a XIV. Talvez alguns do século XIII, e por aí vai. E nenhum desses manuscritos bizantinos que ele tinha continha o último capítulo de Apocalipse. Apocalipse 22 não estava completo. Esse texto ele faz parte do último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 22. E o que o Erasmo de Roterdã fez para resolver esse problema? Ele pegou latina, ele pegou uma Vulgata latina, que já tinha sido impressa 50 anos antes dele, 60 anos antes dele, 70 anos antes dele, 60, 70 anos antes dele, 1450. E ele pega e retraduz do latim para o grego. Faz a tradução inversa. Ele faz uma tradução inversa. E o que acontece?
Isso faz com que o último capítulo no texto recepto, principalmente da Almeida Corrigida Fiel, ele tenha algumas leituras que não são atestadas por manuscrito grego nenhum. Entendeu? E aí, para explicar essa variante textual para você, antes de ir para o texto grego, eu tenho que ir para a Vulgata Latina. Por quê? Eu conheço o texto, e a gente vai para a Vulgata Latina. A live era sobre crítica textual do Novo Testamento, e a gente faz parte, isso aí. Daqui a pouco a gente faz oração em latim aqui. Dorime, ameno, divano. Se Jesus tivesse voltado, a gente já dava a extrema-unção, né, em latim? A gente já dava extrema-unção aqui nos irmãos, né? Notícia, né? E olha que legal. Aqui vai falar o seguinte, ó. Apocalipse 22, verso 19. Et si quis demurit de verbis libri prophetis huius. Ao fet, Deus parte eis ligno vitae, et si vitae santa. Et diz, cai scripta in sunto livro isto. Aqui vai trazer escrito no livro da vida, que é a leitura do texto recepto, né? Que é a leitura da Almeida Corrigida Fiel. Ok? Então, aqui, o seu nome estará escrito no livro da vida. Mas me permite abrir em Apocalipse 22, verso 19, na Almeida atualizada. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Então, enquanto que na Vulgata Latina repetiu-se a palavra livro, no texto, nos manuscritos gregos, eles trazem árvore. Entendeu? Os manuscritos gregos, eles trazem árvore, eles não trazem livro. Por quê? Fica estranho você falar assim, retirarei você do livro da vida, e não sei o que, o livro da vida, e não sei o que. Ele repete muitas vezes o livro. E aqui não, ó. E se alguém tirar qualquer coisa dos livros dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida. Não é do livro da vida, é da árvore da vida, da cidade santa, escritas nesse livro. Ele fala o quê? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia do livro do Apocalipse, Deus tirará sua parte da onde? Da árvore da vida. Das coisas que se acham escritas neste livro, no livro do Apocalipse. Entendeu? Então não faz sentido a palavra aqui, aí aqui já é um processo de evidência interna, você olhar e falar assim, não, é livro da vida. Porque livro, ele já citou livro no início e livro no final. Aqui ele está se referindo à árvore da vida que é mencionada várias e várias vezes. E o que acontece? Essa variante livro da vida, ela não tem atestação grega, ela só tem atestação latina. Só latina, por causa da tradução inversa. Por causa da tradução inversa, porque no texto em latim, lá atrás, livro da vida, porque livro e árvore são parecidas em latim. Ligno, você tem ligno e libro. Então, você confunde árvore. O tradutor aqui, ao fazer a Vulgata Latina, ele confundiu ligno com livro, e aí gerou essa variante, e essa variante foi parar no texto recepto por causa da falta de acesso a materiais gregos completos. Entendeu? Incrível, né? Pô, é fascinante, cara. É fascinante, é incrível. Você perceber o quanto até mesmo as dificuldades, né, de um dado período histórico, como isso influencia nos períodos posteriores, inclusive na questão da tradução da palavra de Deus. Aí você vê como que é osso trabalhar com crítica textual, como é osso trabalhar com exegese, porque eu não entrei na área do que não é exegese. Eu só entrei no estabelecimento, estou falando de estabelecimento do texto bíblico, né, para depois a gente fazer exegese, depois a gente fazer teologia. E aí, Bignão, o cara entra na tua live e fica te fazendo perguntinhas sobre calvinismo, dando pontadinha de calvinismo, dando pontadinha de calvinismo. Pô, mano, isso aí não é nada. Me perdoe, tá? Mas essa discussão de arminiano e calvinista não é nada perto do sério da palavra de Deus. Porque o estudo, a gente vai lá no cerne, né? Vai lá aonde foi produzido e como foi produzida a questão da Bíblia nas línguas originais. Então, Everson, acho que nós conseguimos responder a sua pergunta
E se alguém mais quiser fazer uma outra pergunta, fique à vontade. O professor Adolfo está aqui para te ajudar a compreender uma passagem bíblica que você tenha dificuldade. Adolfo, estávamos conversando em off sobre uma outra passagem do Apocalipse que você havia comentado comigo. Se quiser também falar aqui, enquanto os nossos espectadores aqui mandam mais perguntas, né? Para a gente tentar ganhar tempo. Se quiser fazer a citação, eu coloco aqui para o povo saber. Faz a citação aí de Apocalipse 22, verso 14, que vai ser um prazer, cara. Eu acho que essa é a passagem que eu mais gosto, cara, assim, de falar, porque... 14. Apocalipse 22, verso 14, cara, porque essa é a variante mais da hora. Antes de iniciar, Everson, muito obrigado pela pergunta, mano, porque você mandou a pergunta exatamente onde eu queria chegar, cara. Você pegou um cerne muito legal. Então, o texto Receptos, ele tem essa carência documental, né? E por aí vai. Então, Apocalipse 22, verso 19. Por isso que ele traz livro da vida sem atestação grega nenhuma, só com atestação latina, enquanto que a maioria dos manuscritos gregos, todos os manuscritos gregos, trazem árvore da vida. Até o texto majoritário, aqui ele traz aqui a palavra árvore da vida. Árvore da vida, ó. Zilu, apoto, zilu, tesois. Árvore da vida. Variante 13. Variante 13, um texto majoritário. Tu, zilu, majoritário, sinaítico, alexandrino. Contra, um texto crítico, né? Contra Bibliu, TR, que só se encontra apenas no TR, não se encontra em nenhum manuscrito grego. Ok? Então, vamos adentrar em Apocalipse 22, verso 14, que é uma outra variante textual, e essa já é interessante, porque você vai encontrar os que guardam os mandamentos de Deus, e você, em certas Bíblias, em outras Bíblias, você vai encontrar os que lavam as vestes. Olha que louco. Então, coloca aí pode copiar e colar no texto, na Almeida Corrigida Fiel e na Almeida Atualizada, para a gente dar exemplo. Ok? Em português mesmo aqui, para o pessoal ver e entender o que eu estou falando. Tá, então você quer que eu... Então vá falando aí enquanto eu vou pescando aqui para colocar na tela. Já pesca ela aí para a gente. O que acontece? Na Almeida Corrigida Fiel, você vai ter assim, os que guardam os mandamentos de Deus. Na Almeida Atualizada, em Bíblias baseadas no texto eclético, elas vão trazer assim, os que lavam suas vestiduras. Aí você pode perguntar, Adolfo, como é que surgiu essa variante? Por que ela tem? O que veste tem a ver com mandamento? Cara? Guardar mandamento é uma coisa, é uma ação. Lavar as vestes é você pegar uma roupa suja e lavar ela. Né? Você tem uma diferença tremenda de verbo aí, de ação. Né? Como é que surgiu essa variante? Só que aí você vai lá no texto grego. No texto grego traz assim, ó, Macarioi, roi, poiuntes, tas, encolas altum. Quer dizer assim, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos dele. Macarioi, roi, poiuntes, tas, entolas altum. Se a gente vai na leitura do texto Receptos, né, essa é a leitura majoritária, é a leitura do texto Receptos, se a gente vai no texto da Almeida Atualizada, é o verso 6, né, a leitura 6. Poiuntes tas entolas altum, majoritário, contra plinuntes tas estolas autum, Sinaí, Alexandrino e Crítico. Aqui, nós vamos ter uma leitura muito parecida, plinuntes tas estolas autum. Veja aqui, no grego, estolas quer dizer vestes, entolas quer dizer mandamento. Falado isso rápido, elas soam muito parecidas. Elas têm uma sonoridade muito parecida. Surgiu essa variante. Antigamente, lá no princípio, antes da imprensa, qualquer livro era copiado à mão. Se você queria comprar um livro, você tinha que pagar alguém para copiar esse livro. Primeiro, você tinha que achar alguém que tivesse o livro, para depois pagar alguém para copiar ou você mesmo copiar. Tinha pessoas que queriam Bíblia. Então, o que acontecia? Chegava no mosteiro, o cara falava assim, eu preciso de 30 Bíblias para daqui 6 meses. O copista não vai ficar, só tem uma cópia. O cara não vai pegar uma cópia, copiar outra, esperar o outro copiar para copiar a Bíblia inteira. O que eles faziam? Colocavam lá 20 pessoas sentadas, das 7 horas da manhã até as 10 da noite, não tinha nada o que fazer, né? Era só orar, jejuar e orar. Não, essa era a vida do mosteiro. E o que eles faziam? Pegavam uma cópia de grego e faziam o quê? Ditado.
Caidu, Epomai, Taqui, Macaios, Oteron, Curupus, e o cara ficava horas e horas falando. E aí os outros, por ouvir, ficavam copiando. Só que depois de 10 horas fazendo isso, ou 11 horas fazendo isso, 6 horas fazendo isso seguido, alguma coisa vai sair diferente, porque é ditado, o cara entende. Então o cara entende lá, perguntas pistolas ao tom. Opa, os que lavam as vestes. Ou o cara leu lá, perguntas pistolas ao tom, né? E o cara entendeu, perguntas índolas ao tom. É muito parecido. Então, aí essa variante textual surge. Entendeu? Ela surge. Aqui. Eu consegui aqui a ACF, vou colocar aqui na tela a ACF primeiro. Perfeito. E também consegui a ARA que você pediu. Também já coloquei aqui Perfeito. na tela agora. Porque elas geram esse contraponto. Aí, olha que legal. Dentro do grego, é natural e é perceptível essa variante textual. Muito parecidas. Só que aí você traduz para o português, traduz para o inglês, traduz para o espanhol, mandamento não tem nada a ver com veste. Mas no grego, plinuntas tas estola e poiuntes ta entolas é muito parecido. Falado rápido é muito parecido. Falado com uma voz cansada, fica parecido. Você cansado de copiar, fica parecido. Né? E basicamente é essa história de como surgiu essa variante textual. E ela já tem bem desde o início mesmo, né? Porque aqui, como você pode ver, né, na ARA, aqueles que lavam as suas vestiduras, mas tem um colchete aí, ó. Esse sangue do cordeiro, ele também não consta nos manuscritos, não é isso? Aí é de acordo com a ARA, né? Ela segue o texto alexandrino, né? No caso do Sinaí e o alexandrino. O texto crítico. Já aqui na ACF, ó, que eu coloquei de novo aqui na tela, traz aqueles que guardam os seus mandamentos, e ponto. Não tem vestiduras e nem tem sangue do cordeiro, porque de fato essa é a leitura do texto Receptus, né, que é mais antigo no caso. No caso do texto Receptus, na leitura do texto Receptus, na leitura do texto majoritário, que nisso eles concordam, depois eu quero trabalhar um pouquinho em comparação com o verso 19, você tem a grande maioria dos manuscritos trazendo os que guardam os seus mandamentos, né? E isso é atestado pela evidência externa, pela grande massa de manuscritos. Adolfo, então não tem um apoio antigo para essa leitura? Você tem um pai da igreja que atesta mandamento, um pai da igreja do século III. Só que aí, vamos lá. Você, Bignon, você usa uma versão antiga, uma Bíblia. Você pega lá a Bíblia de Jerusalém, edição de 1981. Pô, é normal, você vai lá, pega a Bíblia de 81, só que ela é bem mais velha que você, ela é bem mais velha que eu. Você falou para mim que tem uma Almeida corrigida, João Ferreira de Almeida de 1693, que o facsímile que eu comprei com o Mota, Rogério Mota. Você está pegando uma tradução de 400 anos antes de você, né? Você pega um texto que foi escrito antes de você, século III. Então, você tem um pai da igreja que atesta mandamento, e o texto que ele usava, com certeza, era mais antigo do que os manuscritos citados, Sinaítico, Alexandrino, né? Então, você tem um testemunho antigo para isso, para mandamento, né? E essa é a evidência externa. Só que tem um outro fator muito interessante na reconstrução textual, que é a evidência interna, cara. O que é evidência interna? Isso eu já expliquei no início da live, eu lembro de ter explicado isso no início da live, né? A evidência interna, você olha o documento internamente, o que está escrito, como é que eu estou. Então, por exemplo, o evangelista João, ele costumava falar lavar vestes ou guardar mandamentos. Aí você vai no Evangelho de João, você vai nas Epístolas de João, você vai no Apocalipse de João, e várias vezes você vai ver ele falando o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Guardar o novo mandamento dos povos. Ele sempre fala isso. Filhinhos, não nos dão um novo mandamento, senão já dado pelos antigos, né? Você pega Apocalipse 14, verso 12, Apocalipse 12, verso 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, várias vezes, João se refere ao mandamento. Não estou aqui falando defesa de determinada doutrina, não. O fato João fala isso. Não é discussão doutrinária. João fala isso várias vezes.
Uma única vez ele fala lá em Apocalipse, na metade do livro de Apocalipse, ponto, né? Então, assim, e não faz sentido. Por que lavar a veste se a pessoa já está praticamente salva aqui em Apocalipse 14? Então, você tem certas perguntas que você faz para o texto que não ficam bem claras em ser lavar as vestes, e sim guardar os mandamentos, né? E por aí vai. Então, tem uma porrada de argumentação, que eu vou falar 2 horas só sobre esse texto. Esse versículo também dá pano para manga, né? Boa, não, qualquer variante que a gente pegar vai dar pano para manga. Aí você pode parar e pensar, mas peraí, Adolfo, o texto está errado em Apocalipse 22, verso 19, mas ele está certo em Apocalipse 22, verso 14. Quase isso. É basicamente isso. Nem todo o texto grego acerta em tudo. Pois é, não é? Entendeu? Agora, professor Adolfo, eu tenho outra pergunta, enquanto mais pessoas vão colocando aqui, ó. Opa, surgiu aqui mais uma. O Cristiano está dizendo que o seu áudio está cortando, mas aí é internet, né? Não tem jeito. José fez outra pergunta, graça e a paz do Senhor Jesus, como harmonizar Mateus 11:13 com Lucas 16:16? Um grande abraço. Pô, é um prazer responder. Isso aí é um texto muito legal, que é aquela tradução. É mais fácil. Vamos abrir o texto? Vamos ao texto, né? Melhor. Pô, vamos abrir o texto em português. Isso aqui eu vou explicar muito da hora. Bignon, qual que é a tua prática aí com livros, com os livros sinóticos? Os sinóticos, a prática, quando eu faço a minha exegese, eu vejo a semelhanças e diferenças entre os sinóticos, né? Pô, os três evangelhos sinóticos, eles são parecidos 100% ou não? Não, 100% não. Mas são bem próximos. Mas 100% é claro que não. Exatamente. Nós temos aqui em Lucas 16 um texto muito legal. Depois, nem precisa abrir, ô Bignon, porque aí eu já vou explicar aqui. Temos aqui, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. O legal é que você tem uma palavra aqui chamada duraram. Essa palavra duraram, se você abrir o texto grego, não consta no original, ok? Então, o texto, na maneira traduzida, literalmente, ele vai ser assim, a lei e os profetas até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força. É assim que Lucas relata essa passagem, tá? Não quero trabalhar mais questões sobre tradução, porque essa adição da palavra duraram, ela gera uma contradição com o verso 17. Por quê? O cara lê, a lei e os profetas duraram até João, então quer dizer que a lei foi abolida, a lei foi parada. Só que se você ler o verso 17, ele contradiz o verso 16 com essa palavra duraram, ó. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair no tiro da lei. Ué, num verso ele abole a lei, no outro verso ele atesta a continuidade da lei? Contraditório, né? Então, essa palavra durar é uma adição do tradutor. Mas vamos ler o texto. A lei e os profetas até João. O que o texto está dizendo aqui? Que a lei e os profetas no sentido do Messias. A lei e os profetas falaram do Messias até João. Perfeito? Ok? Agora vamos para Mateus 11:13, que eu já até sei que texto que é um texto fascinante. É um texto, esse mesmo texto, que eu já estou até com ele aberto aqui na CF. Lê para nós aí, Bruno. Diz aqui, ó, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí, no verso 13, nós temos aqui, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora, olha aqui, até João. Agora, olha aqui, Lu. Esse texto do verso 13 aqui de Mateus, ele traz a palavra profetizar no grego. Profetizar o quê? A vida do Messias. Entendeu? Qual que é o problema aqui, meu amigo? Qual que é o problema em Mateus 11, linkar um com o outro? Não tem problema. Porque quando Mateus relata, ele lembra da palavra profetizar. Quando Lucas relata, ele não coloca a palavra profetizar. Ele simplesmente lê os profetas até João e segue em frente à vida dele. Por quê? Mateus, ele tinha o hábito de ser mais detalhista. Lucas... Era mais resumido. Lucas, isso então.
Mateus, ele era mais detalhista, ele era mais preciso, ok? Lucas, ele já escreve as coisas de maneira mais mais rápida, mais sucinta. Então, quando você pega uma comparação entre os evangelhos, não é só esse verso que você vai encontrar isso. Você vai encontrar outros versos nos evangelhos, que se você comparar Mateus com Lucas, Mateus com Marcos, Mateus ele é muito mais detalhista do que os outros. Entendeu? É natural, porque o Big No ele enfatiza uma coisa, eu enfatizo outra, a pessoa que está lá enfatiza outra. E tal. Porque... São pontos de vista de um mesmo ponto, né? Mas são diferentes. Exatamente. E fora que a gente tem que lembrar que Mateus tem um público, Lucas tem outro público e Marcos tem outro público. Por exemplo, Mateus ele tem um teor mais judaico, né? Ele mostra Jesus fazendo discursos, Jesus debatendo com os caras da lei, voando com os pés no peito dos caras e pá. Marcos já mostra Jesus um cara ativo. Jesus, um cara que vai lá e faz. Olha, Jesus andou com tanto, aí Jesus correu, aí Jesus foi um teletransporte, aí Jesus fez não sei o que. Não mostra um Jesus muito ativo. Por quê? Marcos, ele escreve o Evangelho de Marcos para romanos. É o público-alvo. Fora que você também tem algumas expressões romanas, centurião, e isso você encontra onde? No Evangelho de Marcos. Né? Então, você tem uma pegada, um público mais romanizado aqui. Né? Então, e aí Lucas? Lucas era um cara que tinha uma cultura grega, Lucas era um cara que parece que ele era médico, né? Parece que ele era médico. Aí você pega Lucas, como é que ele retrata Jesus? Jesus curando um monte de nego, doente. Né? Então você tem ênfases diferentes. E na hora de escrever certos detalhes, essas ênfases fazem toda a diferença. O Maurílio está fazendo uma pergunta pessoal para você, se a sua internet está boa hoje. Eu acho que tá. Eu acho que tá cortando um pouquinho, mas tá, né? Tá cortando um cadinho, né? Agora aqui, ó, a pergunta minha para você. Final longo de Marcos ou final curto? Cara, essa aqui é... Melhor atestado na crítica textual. Pô, cara, vamos abrir aqui vamos abrir. A última vez que eu abri isso aqui para ver o final longo de Marcos, cara, foi para fazer o meu vídeo na 4ª edição revisada, né? E depois eu não dei. Eu lembro, eu assisti esse vídeo. Esse final longo de Marcos é uma treta, por quê? Se você pegar ele nos manuscritos mais antigos, pelo método eclético, ele não consta, porque todos os manuscritos ecléticos, sinaítico, alexandrino, vaticano, eles matam o texto ali. Ponto. Eles matam o texto ali e finish. Ok? Já você pega a grande maioria dos manuscritos, eles trazem o final longo de Marcos. Né? Você pega pela grande maioria dos manuscritos. Deixa eu só pegar aqui. Claro. Verso 8. Deixa eu só achar aqui. Verso 8. Aqui. A leitura omitem os versos 9 a 20. Sinaítico, Vaticano, 304, Siríaca, Copta, Armênia, Georgiana, Eusébio, Cesareia, Epifânio, Esílco, Jerônimo e por aí vai. Então você tem dois manuscritos antigos e alguns pais da igreja omitindo, fora uma versão antiga que é a Copta. Aí, o que acontece? Você tem variação na adição no texto em si. Você tem manuscritos que trazem um final mais longo e outros um final menos longo. Né? Por exemplo, acrescenta-se o final breve, que é um final breve que vai do verso 9 ao verso... O verso 9 ao verso 11, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. O final breve ele vai, é um verso 9 e verso 10 só. Isso. Acrescenta-se apenas o final breve, uma versão antiga, uma vertus latina. Acrescenta-se o final breve e os versos longos, e o verso longo, o Codex L, o Codex Psi, o Uncial 083, 099, minúsculo 274, 579, lecionário 1602. Você tem a versão siríaca, você tem a versão copta, você tem várias versões etíopes. Você tem manuscritos que trazem o verso com nota crítica, família F1, 205, outros manuscritos que trazem o verso 9 a 20,
Alexandrino, Efraimita, você tem o Beza. O Astonianos, ele é do século IV, tá? Ele tem a mesma idade que o Codex Sinaítico e o Codex Vaticano. Então, o Washingtoniano século IV traz o final longo, o Codex Delta, o Theta, F13, a maioria dos manuscritos, a maior parte das versões antigas, Vulgata, versão siríaca, boa parte das versões cópicas, Armênia, Etíope, Eslava, Irineu, do segundo século, Astério, uma porrada de pai da igreja traz esse manuscrito antigo, esse final longo. Então, o que acontece? Você tem alguns manuscritos que falam, esse verso, Marcos acaba aqui. E você tem uma porrada de pais antigos, como o Códex Washingtoniano século IV, que é tão antigo quanto o Sinético Vaticano, que traz. Você tem Irineu do segundo século. E aí você tem uma porrada de gente tão antiga quanto esses manuscritos que trazem. Pergunta, que foi a sua pergunta, qual é mais atestado manuscritologicamente? O final longo. Na antiguidade, fica de pau a pau, porque você tem Irineu apoiando, você tem o Washingtonianos apoiando, você tem o Alexandrino apoiando e você tem o Efraimita apoiando. São manuscritos dentro da linha eclética que são muito utilizados na reconstrução textual. E contra eles, você tem quem? Sinaítico e Alexandrino, que são do século IV, perfeito, sem problema. Sinaítico e Vaticano. Desculpa. Você tem o Sinaítico e o Vaticano que não trazem, mas pau a pau com eles, o Washingtonianos, Irineu e uma porrada. Vai, então é por isso que é complexo, né? É complicado. Aqui, ó, Adolfo, temos aqui, ó, uma oportunidade para você vender o seu peixe, o seu jabá. Boa! Quer fazer curso pessoal, mano? Entra em contato comigo no meu blog. Adolfo Clair Blogspot. Lá meu telefone fica na descrição, tá? Eu vou deixar até meu telefone aqui. Pode colocar aqui, eu vou deixar aqui, peraí, 44. Digitado aqui só no privado, aí eu pego aqui. 88. Não, eu tô mandando aqui direto pra live. Consegue? Porque geralmente quem participa não consegue, mas manda bala aí. Não é que eu não consigo, é porque eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo a live com você aqui. No celular, entendi. E tô vendo, entendeu? Também. Tranquilo. Eu coloquei mais 2 perguntas aqui, que assim que você fizer o seu jabá, a gente segue aqui com essas 2 perguntas. Eu tenho um curso de crítica textual introdutório de 4 meses, eu dou aula de grego, e eu tenho curso ensinando a usar o interlinear majoritário, usando a quinta edição revisada. Se você tiver problema de utilizar alguma ferramenta, algum material, algum interlinear, qualquer coisa que você tiver dificuldade de utilizar, eu posso te ajudar. Tamo junto aí. Beleza? É treinamento homem a homem, né? Professor aluno, é isso? É individual, né? Exatamente. O curso de usar a quinta edição revisada, quinta edição revisada e majoritário, é de boa, porque é um curso rápido, é de 4 horas, pagamento único, parcelinha simples. Já o curso de crítica textual é um curso mais pá, né? Ele é 4 meses, tem leitura, tem que... É um negócio... O bagulho é osso, mano, mas é da hora. Todo mundo... Estudar essas coisas, eu fico fascinado, é muito maneiro. Então pode entrar em contato comigo aqui no número que eu deixei aqui, fechou? Beleza. Bota aí então, que aí eu boto aqui depois em evidência quando entrar aqui no chat. Pergunta, Adolfo, mais uma perguntinha. Vamos lá. Sobre o texto do tanque de Betesda em João 5. Essa é uma passagem complicadinha. Pô, mano, vamos lá. João 5, vamos para João 5. Vamos abrir João 5 aqui. É João 5, verso... Aí tem que achar aqui, eu vi só o capítulo. É a passagem do tanque de Betesda. Isso, sim, tem o tanque de Betesda. É que eu tô com o texto grego aqui e eu não lembro onde que é essa variante textual. Deixa eu pegar aqui na CF, aí eu te dou uma força aí, peraí. Eu acho que é 5 alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. 5:39? O 39 é examinar as escrituras. Eu tô em Lucas, pô. Desculpa aí. É igual. Aí fica osso, né? Aí complica, né? Eu sei que é no comecinho. É no primeiro versículo, 5:1. João 5:1. Então tá. Temos aqui. Metatalta o homem era
um judeu era paralítico, né? Aí você tem o tanque de Betesda. O texto em português, deixa eu dar uma olhada nele. Leia aí para mim. Quer que eu leia aqui? Você quer que eu leia... Eu vou ler desde o começo, ó. João capítulo 5, versículo 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Não, o verso omitido é o verso 4, né? Aqui no aparato crítico diz que o verso omitido é o verso 4. Por causa da tradição antiga do anjo remexer lá. Está atestado ou não essa passagem? Vamos lá. Eu estou aqui com a quinta edição revisada aberta, ok? E ela fala o seguinte, que omite o verso 4, esse parte que havia um anjo que descia e mexia a água. O P66, que é um papiro, P66 e 75, que são 2 papiros do século III, omitem. Sinaítico, Vaticano, Efraimita, Beza, o Tal e o Washingtonianos omitem. Então, você tem todos os manuscritos mais antigos omitindo essa passagem. Ok? Aí você tem versões antigas, como a Ítala, a Vetus Latina D, F, L, Q, omitindo. Vulgata, omitindo. Siríaca, omitindo. Copta, todas as versões coptas, omitindo. Armênia e Anfiolóquio, omitindo. Então, você tem um grande peso de omissão dentro dos manuscritos mais antigos. Ok? Agora, já complica, né? Já complica para a passagem. Não, a omissão não complica, tá, o Big não. O que complica é nos que trazem ter muita variação textual. Ah, tá. Por quê? Essa variante textual, quem olhar a quinta edição revisada, vai ver que ela tem 3 ou 4 adições no texto. E aí a pergunta é, qual delas é a verdadeira? Aí você olha para os textos mais antigos, eles estão omitindo uniforme. Para outra massa, para a massa de transmissão que transmitiu o texto, ela traz de um jeito aqui, de um jeito ali, de um jeito lá. E isso, cara, é preocupante, é complicado na reconstrução textual. Então, vamos lá. Inclui o verso 4, segundo o Alexandrino, com muitas variantes e versões posteriores. Ângelos, papapá, aí ele vai trazer aqui, ele vai trazer todo o texto, né? Como foi lido. Alexandrino, Efraimita corrigido, L, a maioria dos manuscritos, boa parte das versões latinas, Vulgata Clementina, versão siríaca, versões coptas. Temos aqui Etíope, aí temos alguns pais da igreja. E aí entra uma coisa legal. Temos Dídimo, Crisóstomo, Cirilo, Tertuliano, Hilário, Ambrósio. Com asterisco ou belo, né? Você tem o Codex Pi, o 047 oficial e a versão siríaca. Aqui temos, atestando essa leitura, a grande maioria dos manuscritos, de maneira mais ou menos uniforme, e nós temos um pai da igreja do final do segundo século, que é Tertuliano. Então, temos uma leitura, pelo menos um pai da igreja que conhecia esse texto antigamente. E a grande maioria dos manuscritos trazendo. Só que você tem alguns manuscritos bem antigos, tão antigos quanto ele, que é o P65, que é um papiro, não é um pai da igreja, e o P75, são 2 papiros que não são pais da igreja, são documentos gregos mesmo, que não trazem, né? Então, fica aí um negócio meio embalado, entendeu? Um vai dizer que omitiu, o outro vai dizer que não é que removeu, e por aí vai. Da sua opinião, removeu ou não removeu o anjo? Eu sou a favor que esse texto ele seja autêntico. É porque você tem um pai da igreja do segundo século, final do segundo século, início do terceiro. Dá um peso, né? Que de certa forma traz um peso. E de onde que ele tirou isso? De que texto ele tirou isso? Então, é um texto que tem antiguidade, não é um negócio assim, não, só o papiro, ou só isso, ou só aquilo. Não, você tem pelo menos uma atestação antiga para ele, né? Entendi. Entendeu?
Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou colocar na frente aqui na fila uma pergunta enviada pelo Mano Maicon. Ó, manda aí. Vamos responder essa e mais uma e já era. Pode ser, Big? Vou ler aqui, ó. Pode ser essa e mais a minha e acabou. Mateus 28, 19. Falso ou autêntico? É verdade que as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não foram escritas por Mateus, mas foram acrescentadas pela Igreja Católica? Eita, agora começa a treta, hein? Ô, Biglião, vamos voltar naquilo que eu falei. Antes da gente fazer exegese, antes da gente fazer teologia, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente faz o quê primeiro? Estabelece o texto. Estabelece o texto. Estabelece o texto. Tá. Eu não vou nem precisar abrir aparato crítico aqui, porque é simples. Quem fala que Mateus 28, 19 foi omitido, ele não está falando com tanta base. Ele não está falando com tanta base manuscritológica, ele está falando com base teológica. Ele não crê na Trindade, então ele remove o verso. Entendi. É perigoso, é perigoso. Então, quando a gente vai falar de textual, a gente não pode falar do ponto de vista teológico. Eu creio na Trindade, eu vou defender o texto. Eu não creio na Trindade, eu vou omitir o texto. Não é assim que funciona. É perigoso isso. 1 João 5,7. Nós somos trinitários, nós poderíamos estar aqui defendendo ele, mas a gente estaria defendendo o indefensável, porque não tem base manuscritológica para defender ele. Ah, não tem. Nesse texto, então, de fato, é falso. Perfeito. 1 João 5,7. Agora, Mateus 28, 19... Ah, 1 João 5,7, Mas aí, Mateus 28, 19, você olha, em todos os manuscritos que contém Mateus 28, completo, traz o verso. Você olha em todos os pais da igreja que citam Mateus 28, 19, eles trazem completos. Você tem lá Irineu, que não traz, sem problema, mas você tem Tertuliano do 2º século que traz o texto. Aí você pode falar assim, não, Adolfo, mas o pai da igreja não é o suficiente para mim. Os manuscritos gregos são do século IV, e não sei o quê. Tá bom. Se você olhar na quinta edição revisada, e você procura lá Didaquê. Didaquê é datado na quinta edição revisada como 2º século. Ok? 2º século. Só que se você abrir em qualquer site de pesquisa sobre Didaquê, lá ele fala que Didaquê foi escrito no 1º século. Então você tem o Didaquê sendo escrito tradicionalmente no 1º século e a atestação manuscritológica dele no 2º. Ok? Perfeito? Você tem isso aí. E o interessante é que o Didaquê, ele é antes de Tertuliano, ele é antes de Irineu, e ele traz Mateus 28, 19. E ele é um documento que traz o batismo trinitário. Então você tem a maioria dos manuscritos, os manuscritos mais antigos, uma atestação sobre Mateus 28, 19. Mas aí o desgramado, que não me crê na Trindade, sabe o que ele fala para você? Não consta. Porque eu não creio na Trindade e a Trindade não está de acordo com as Escrituras. Não é a crença que manda no texto, é o texto que manda na crença. Primeiro estabelece o texto e depois estabelece a crença. Entendeu? No caso do coma joanino, que é 1 João 5,7, ok. A gente reconhece que não tem atestação. Mas desse de Mateus 28, 19, eu não tenho que discutir. Porque Mateus 28, 19 é um texto muito bem atestado. Ele é muito mais bem atestado do que outros textos. Ele tem muito menos problema textual do que outros textos que a gente discutiu ao longo do tempo aqui. Então, se Mateus 28, 19 é falso, não é autêntico, então o cara tem que pegar o Novo Testamento dele e jogar no lixo. Dá para outra pessoa, doa, faz o que quiser. Porque não serve. Ele está mutilando, né? Ele está jogando fora um texto plenamente atestado. Não só plenamente. Você não tem problemática de variante textual. Você tem uma variante textual de Mateus 28, 19, baptizontes e baptizantes. O sinaítico, o Vaticano traz baptizontes. O sinaítico traz baptizantes. É o mesmo verbo ali, uma variação minúscula. Que não afeta nada, né? Então, assim, quem fala que Mateus 28, 19 é falso, tipo assim, é uma pessoa que ou não conhece crítica textual, né, ou ela não sabe utilizar a metodologia de maneira correta. Ela impõe a crença dela primeiro no texto. Ela põe primeiro a crença e depois o texto. Não, você tem que... Né? Aí quando a pessoa lê, eu não sou trinitário, mas a pessoa lê Mateus 28, 19 lá, e lê, ela fala, não, Trindade, e segue em frente, mas o texto é autêntico. Por exemplo, o Testemunho de Jeová arrancou esse texto da Bíblia deles? Não arrancou. Não. Por quê? Porque tem atestação. Pronto. Pelo menos aí eles foram honestos, né? Pois é. Entendeu? Última pergunta, Adolfo. Acho que tá tranquilo, né, o Mano Michael? Acho que a resposta satisfez.
E quem quiser saber mais, tem mais vídeos meus, que tem uns 5, 6 vídeos. O canal do Adolfo é fantástico, é só você procurar lá que tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. Última pergunta, sobre a mulher adúltera, em João capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Esse texto, ele tem atestação na crítica textual ou não? Cara, eu vou ser rápido e pleno, porque eu já tenho um vídeo sobre o assunto, né? Ele é excelente, mas eu quero ser rápido e pleno aqui. Eu entendo que a perícope da mulher, ela é autêntica. Eu entendo, de acordo com a manuscritologia. Mas eu entendo que ela não é do Evangelho de João. Ah, tá. É de outro evangelho que foi acoplado em João. Ela foi alguma história, ela é uma história contada, mas que ela acabou inserida em João. Mas originalmente ela não é de João. Não tem problema em manter ela em João, porque ela é uma passagem autêntica. Entendeu? Ok? Então, tendo isso em mente, o que acontece? Os antigos, que eles removem essa passagem sinaítico, Vaticano e por aí vai. Por outro lado, você tem a grande maioria dos manuscritos trazendo elas. Você tem alguns manuscritos que jogam ela para Lucas. Você tem alguns manuscritos que jogam ela para o final de João. E você tem, se eu não me engano, pelo menos um pai da igreja do segundo século que traz ela, que atesta essa história. Entendeu? Então, é aquilo. Ela é uma perícope que ela é verdadeira, ela é canônica, mas ela não é original de João. Por quê? O estilo de João é diferente do estilo dela. Entendeu? Aí é uma análise interna, né, da passagem. Isso. Tá certo. Ô, Bigno. Beleza. Deixamos aqui. Fica com Deus, Bigno. Obrigado, Adolfo. Um grande abraço. Um grande abraço, meu amigo. Vai lá pro seu compromisso. Um grande abraço a todos, viu? Obrigado pela sua atenção aí. Finalizando a live.